E aí, gente, vocês estão joia? Então, pediram pra mim falar um pouco sobre Castlecídio, mas é muito extenso o vídeo. Não é uma coisa pequena assim, então eu vou fazer apenas um resumo pra gente poder, é, pra gente poder assim, só ter uma base realmente, porque o pessoal não conseguiu jogar e não ia conseguir mesmo, porque pra jogar, enfim. Antes de falar, eu queria soltar minha vinhetinha, porque eu gosto da minha vinhetinha. E o canal é meu, eu faço dele o que eu quiser. E eu quero a vinheta e pronto, acabou. Então solta a vinheta. Moderador sincero, moderador sincero. Moderador sincero. E aí, gente, vocês estão joia? Então, falaram lá no grupo, a gente tentou jogar o CS, né, o Castle Siege, a gente não conseguiu. E parece que a gente olhou no Google que parece que precisa fazer um registro assim, gente. Pra gente jogar o CS, precisa de alguns requisitos pro evento acontecer. E um dos requisitos é, a gente precisa de 3 guilds registradas. O mínimo de registro são 3 guilds. Se não tiver 3 guilds registradas, o evento não acontece. Eu já estou logado, eu estou aqui em Loren. Algumas coisas eu já vou pedir para DM. Primeira coisa, aqui que tem que ser o ponto de partida. Então quando a gente dá move, é nesse lugar que a gente tem que estar, por conta de algumas questões do tipo algumas estratégias que são acontecidas bem aqui nessa parte da ponte, que é o único caminho que tem para o cerco do castelo. É o único mapa também que contém o mapa, é o único lugar que tem o mapa, não tem outros lugares, tá? Outro dia eu vi assim, um comentário falando, por que tem lugar que tem mapa, que tem lugar que não tem? Porque o único lugar que tem mapa é somente no cerco do Castle City, porque o GM ele consegue fazer algumas estratégias, ele consegue tipo assim, colocar alguns botões aqui, algumas funcionalidades que tem aqui nesse mapinha, que somente o GM de registro consegue. O GM de registro ele consegue fazer algumas coisinhas com esse mapa. Iniciando, o único que pode registrar a guild é o dono da guild, o Guild Master. Então se você é dono da guild, você pode registrar sua guild. Então, por favor, montem a sua guild e fortaleça ela para poder se preparar para o CS. Assim que você tiver tudo preparado, você vai vir aqui nesse Guardsman. Aqui vai te dar as informações. Qual que é o período do registro? Que o registro ele tem um período, por exemplo, iniciado 18/11 até 15/2 2/12. 15, 18/11 até 2/12. Então até 2/12 está no período de registro. Esse aqui é o período de registro, significa que você pode até o dia 2/12 você pode registrar sua guild. O CS ele ainda não está totalmente ativo. Então a gente ainda está esperando algumas guilds aparecer, desculpa. A gente está esperando algumas guilds aparecer para poder fazer aí o horário certinho e decidir qual vai ser o dia que o CS vai acontecer, porque não pode ser qualquer dia, gente. Tem que ser um dia que todos os players da sua guild vai estar em casa para poder ajudar. Então a gente tem que ter essa noção também, tá certo? Então você vai vir aqui, vai registrar sua guild. Aqui vai ter um anúncio e tal, vai ter a lista das guilds que estão registradas, que igual eu falei, tem que ser no mínimo 3 guilds. E assim que registrou, você se prepara. Quando iniciar o dia do CS, vai ser igual aquelas mensagens do BC que aparece aqui na tela. O cerco do castelo vai acontecer em tantos minutos. E aí o que vocês fazem? Existem algumas coisas que podem ser feitas, como por exemplo, esses portões podem ser fechados e eles podem ser fortalecidos.
essas estátuas eles podem ser fortalecidos, porque se você é dono da guild, vai ter um círculo ao redor delas onde elas te curam. A cura é muito pouca, gente, então nem vale a pena, entendeu? Vale mais a pena defender elas do que tudo. Qual o objetivo? A guild que está defendendo, defender o castelo, e a guild que está atacando, atacar o castelo. A guild que está atacando, ela tem que primeiro matar o portão, mata primeiro as duas estátuas iniciais, depois os outros dois portões, que são esses aqui, depois, e eu não posso ir pra lá não, gente, eu fui movido. Depois tem mais uma estátua, depois o último portão, depois tem mais um, bugou. E depois tem mais uma estátua que tá lá em cima, tá? Aqui, ó, tem esses dois portões, tem essa estátua que é a penúltima estátua, depois tem esse portão, certo? E depois aquela estátua. Então tem esses requisitos para você invadir o circo. Depois que você destruir as 3 estátuas, as 4 estátuas, são 4, vai ter aqui, ó, nessa porta, ela vai estar fechada com tipo um escudo. Esse escudo vem das estátuas, e se você não matar as estátuas, você não consegue passar por aqui no portão. Então tem que matar as estátuas primeiro para depois matar o portão. É de suma importância vocês terem noção de CS e de estratégia. Muitas pessoas, eu já joguei CS, não é fácil, por mais que seja um morro, não é uma coisa assim tão fácil como parece. Eu já fiz vários vídeos num outro servidor que eu tenho, no outro servidor que eu jogava, que eu era moderador, explicando mais a fundo sobre isso. Vou fazer uns vídeos aqui também falando mais a fundo sobre isso, aproveitar que o ADM é o dono do castelo, aí vai ficar melhor ainda. E não é fácil, são 3 guilds lutando, uma defendendo o castelo e 2 tentando entrar para tomar o castelo, então não é fácil, tá certo? Então entrou aqui dentro, tá vendo? Essa aqui é a chamada Sala da Coroa, é aqui que a magia acontece. Como é que funciona? Tá vendo esse altarzinho aqui? Esse altar aqui? Então, essas cadeiras aqui vai sumir tudo. Esse aqui vai ficar tudo limpo, não vai existir isso aqui. E aqui nesse altar vai ter uma coroa voando aqui. O registro da guild no CS acontece quando o Game Master, o dono da guild, clica nessa coroa, ele fica ali parado. Clica na coroa, fica ali parado por 1 minuto, e quando der esse 1 minuto ele registra a guild como dono do castelo, e aí ele tem 1 hora para defender o seu posto, o seu castelo, ou seja, ele não pode deixar o outro GM vir cá, clicar e deixar esse 1 minuto percorrer, certo? Então o GM chegou aqui, clicou na coroa, tem que ficar 1 minuto. Se ele morrer no meio do caminho, perdeu a chance. Se ele se mover, perdeu a chance. Com isso nós temos as estratégias aí de cavalada, nós temos a estratégia aí do desbuff, porque tem alguns, quem é assistente de GM e vice GM, eles têm umas skills que eles podem usar lá, que depois eu vou falar isso melhorzinho. Por enquanto é um resumo, então por isso que eu falei, a gente vai ficar grande. Então eles podem fazer esse tipo de coisa. De preferência tenha uma PT de buff junto com você aqui, ó, aqui dentro. Por quê? Porque vai ter um escudo aqui ao redor da coroa, e esse escudo só some depois que esses 2 botões aqui, ó, esse botão e esse, aparecer os 2. Aqui que ele aparece. Olha lá. Quando esses 2 botões, que nem deveriam estar aqui, eles deveriam estar aqui no meio, quando esses 2 botões aqui eles forem ativados juntos, então um player clica no botão de cá, o outro player clica no botão de lá, aquele escudo vai sumir, e aí o GM vai clicar nessa coroa, e aí você pega aí, fica 1 minuto, e aí você
registra a sua guild no castelo, você fica sendo o novo dono do castelo. Como eu falei, existe a possibilidade de fortalecer o portão e as estátuas, e ali a gente cria a LM. A LM são os itens 380, que no caso do nosso servidor é o único lugar que você consegue itens 380 é pela LM. Gente, eu tô meio surradinho que eu tô doido pra dormir. Eu vim aqui fazer o vídeo rapidinho porque eu amo vocês por isso. Então esse aqui, ó, o Sênior, ele é quem faz toda a magia acontecer. Fortalecimento dos portões, fortalecimento das estátuas, e ainda tem a LM, que é a Lord Mix, que são os itens 380 que a gente consegue fazer por ele. É só por ele aqui que a gente consegue. E quem que faz? É qualquer um? Não, somente o GM pode fazer. Só o GM pode fazer, gente. Tudo aqui, quando a gente fala de cerco de castelo, o dono do castelo é o GM, é quem criou a guild. É só ele que consegue fazer essas coisas. Ele é quem administra a guild. O sistema de guilds do Mu, por mais que seja uma coisa muito limitada, que eu acho muito limitado, ele tem uma hierarquia muito forte, porque tudo passa por uma hierarquia, tanto no Castle City como no Rei do Mu. Se você não for GM, você não consegue fazer merda nenhuma. Então, para você fazer alguma coisa no castelo, defender e tudo mais, você precisa do jeito que o seu GM seja estratégico e inteligente e seja forte também. De preferência, gente, eu falo por mim, de preferência usem o DL ou usem o BK para fazer isso, porque o BK tem defesa alta e o DL também consegue ter uma defesa alta. Não vai poder bater, ele vai estar ali, o GM só vai estar ali só para pegar o registro mesmo. Quem vai bater é os membros, então os membros tem que defender o GM, o vice-GM que fica responsável ali por dar as condições para os outros membros. Então o vice-GM vai estar ali orientando tudo mais, e o GM tem que ficar focado em apenas em fazer o registro. Então ele vai ficar passeando no mapa. Aqui, ó, vamos olhar aqui no mapinha. Ele vai ficar passeando aqui no mapa e os membros vão abrindo caminho para ele poder passar sem nenhum dano. Assim como quando ele chegar aqui na sala da coroa, ele vai ficar passeando aqui até vocês limparem a sala da coroa, porque quando a pessoa morre aqui ele volta lá embaixo no início. Então vocês limpam a sala o máximo possível para o GM ficar livre para chegar aqui, ó, e fazer o registro. Essa é o Castle City. Uma das vantagens, a Lord Mix, que é a LM, que a gente faz os itens 380, e a gente também tem o acesso a Land of Trials, que é aqui, ó, que o GM pode liberar para outros. Se o GM quiser liberar para todos os players do servidor, pode. Ele coloca lá para cobrar uma taxa. Esse dinheiro não vai para vocês, tá? Desculpa falar aí, mas não vai. Ele só cobra uma taxa para entrar. Ele cobra uma taxa e aí a pessoa pode entrar, ou ele pode colocar apenas para os membros da guild entrar. Colocou só para os membros da guild ali, ó, tá ótimo, beleza. Se tivesse uma maneira, de colocar tipo assim, escolher guilds para poder entrar, entendeu? Sistema assim seria bacana, mas enfim, não tem isso. Beleza, vida que segue. E Land of Trials, desculpa pela travadinha. Land of Trials, ele é um mapa exclusivo para upar, onde apenas a guild pode entrar. Então esse é um mapa exclusivo, ali não vai ter PVP, ali não vai ter nada de bagunça. Vocês podem estar aí combinando qual spot vocês querem, qual que não querem. Vai aparecer boss aqui dentro, sim. Vai ter uns mini boss aqui, sim. A gente vai colocar algumas outras coisas aqui dentro também para poder incentivar as guilds de tomar o castelo. Somente o CS tem esse benefício. Estamos estudando, o ADM já conversou comigo a respeito da gente fazer um mapa também para o Rei do Mu. Só que o que complica, que vai ter enfim, isso aí é para uma outra hora, mas eu vou falar assim, o que vai complicar é essa mesma guild tomar os dois, né? E é isso que ferra demais o servidor, porque uma guild vai se sobressair e a outra não.
E pra gente poder ter um embate legal, é bom ter embate, né? Então ambas as guilds aí. E tipo assim, quando uma guild é dona de um castelo, ou dona do Rei do Mu, e uma outra guild não, ela vai demorar um pouquinho mais para chegar no nível dessa outra guild de itens e tudo mais. Por mais que a guild que é dona do castelo vai comercializar os itens ali, tá tudo bem. Isso aí é o que acontece mesmo, e vida que segue. Tomara que vocês tenham gostado desse resumo, porque eu não posso falar muita coisa mais sobre isso, certo? Eu vou falar eu vou fazer por passo a passo sobre isso. Eu tenho alguns vídeos gravados do CS e eu posso falar e comentar a respeito. Ou então a gente pode ver um outro vídeo e ali eu vou comentando para vocês a respeito do passo a passo, e aí a gente vai conversando a respeito, tá bom? Ai, gente, ó, amo vocês. Não queria ter feito esse vídeo não, tá? Sou sincera, sinceramente. Queria ter feito não, mas a gente tá aí pra isso. Beijos.